quem é você? E eu te digo assim, ó, não é quem é você na sua casa, na sua família, na sua profissão, é quem você é em Cristo. E aí ninguém sabe responder. Bota quantas? Uma, E duas? olha lá, Pouquíssimas, né? pouquíssimas. Não sabem responder. E aí o que que a gente encontra, né? Mulheres feridas, mulheres cansadas, mulheres com as mesmas coisas, muitas vezes não, mas muitas têm, né? Ansiedade, medo, não sabe o que vai acontecer no futuro, muitas têm depressão, estão cansadas da vida, estão perdidas, e aí a gente vem para a pergunta: tu sabe qual que é o propósito que Deus te criou? Seja muito bem-vinda à série Mulheres com Propósito. E esse projeto nasceu para dar voz a mulheres que foram alcançadas por Deus e transformadas para que possam viver o seu chamado juntamente com o propósito a qual ele criou cada uma de vocês. Mas você deve estar se perguntando por que um homem está apresentando um podcast de mulher. Calma, você já vai entender. Hoje, no episódio de estreia, vai ser um episódio muito importante. Vamos entrevistar a idealizadora desse projeto, a minha esposa, é claro. Seja muito bem-vindo, meu amor, ao teu podcast. Muito obrigada. É muito bom estar aqui, é muito bom estar é, concluindo, né? Esse propósito é um sonho de que nasceu em oração, que nasceu no meu coração, que nasceu num propósito de ajudar outras mulheres. Perfeito. Então, esse é o episódio piloto, é a estreia, tá? Então, já aproveita, já te inscreve no canal, você está assistindo no canal do Instituto Transmitir, né? No mesmo dia do podcast Transmitir. Então, isso é uma série, tá? A gente vai depois divulgar nas redes sociais quantas vezes por mês vai ter. Mas então você nos acompanha, já faz o que você sabe fazer, compartilha, curte, te inscreve no canal e já manda para todas as mulheres, porque vai ser uma bênção essa série sobre mulheres com propósito. Vamos iniciar então para você conhecer um pouquinho a história da minha esposa. Amor, como que é? Quem era a Márcia? Quem era você antes de viver esse propósito? Bem, para quem não me conhece, né, meu nome é Márcia Lugtenburg e antes, né, de viver o meu propósito, de saber quem eu era uma pessoa muito ferida, muito magoada, uma pessoa que acreditava em qualquer coisa que diziam, que buscava em pessoas amor, reconhecimento. Era uma pessoa totalmente ferida, né? Que tinha reações que eu posso dizer que não condiziam com quem eu era de verdade, sim com as feridas que eu tinha ali desde a minha infância. Feridas todas, né, gente? Todas as feridas. A gente trabalha muito, né, no Instituto Transmitir. A gente trabalha muito as feridas emocionais e eu posso dizer que eu tinha todas elas, um plus, né? De todas mesmo, de todas mesmo, as 5 e mais as outras subdivisões. Então, eu vivia, eu acho que eu não sabia quem eu era. Eu acho que eu vivia muito perdida naquilo que eu conhecia desde a infância, né? Então, eu repetia ciclos e vivia aquilo que eu achava que era o certo, né? Me diz uma coisa assim, ó.
Você sempre soube que tinha um chamado, que tinha, tipo assim, lá na tua adolescência, na tua infância, ou antes de me conhecer, logicamente. Você sempre soube que tinha um propósito, que tinha um chamado? Conta só um pouquinho pra gente, porque isso é muito curioso, né? As pessoas sempre perguntam para nós, como que eu sei meu propósito, meu chamado? Contigo, como é que foi, amor? Não, eu sabia que tinha algo mais, que eu precisava fazer alguma coisa. Eu não sabia o que era. Eu sabia que tinha um chamado de Deus na minha vida. Eu tive o primeiro contato com Jesus Cristo ainda na infância. Eu devia ter uns 9 anos. Uma vizinha minha me levou na igreja. E daí que eu senti pela primeira vez, assim, eu senti algo. Mas era muito vago. E depois, aos 14 anos, num grupo de jovem, eu comecei a sentir muito a presença de Jesus, comecei a ter um amor, né? E daí depois eu passei muitos anos perdida aí, perdida que eu me refiro assim, perdida buscando, buscando aqui, buscando ali, buscando em tudo que eu via, em tudo que eu via. Eu queria encontrar algo que eu não sabia o que, que era. Eu sabia que fazia falta dentro de mim alguma coisa, que eu precisava encontrar, mas eu não sabia o que era e nem onde estava. Eu só descobri realmente quando eu encontrei o meu propósito. Antes disso, eu ficava naquela busca incessante em tudo que era lugar. Se está fazendo sentido para você, escreve aqui embaixo. Estou me identificando, né, com a Márcia nessa situação. Bom, ainda dentro, né, já que a gente está falando de chamado aqui, me diz uma coisa. Quando você percebeu que Deus estava te chamando para algo maior? Bom, eu tive um sonho, né, aos 14 anos, que eu não entendia. Que eu não entendi. Eu tive esse sonho e é um sonho que foi revelado aos 40, né? Eu tive aos 14 e foi revelado, na verdade, não era aos 40, já era, acho que aos 40, 40 e algo, né? 40 e algum pouquinho, mas mais ou menos aos 40 anos. E foi revelado pelo profeta Vinícius Iracete, que era um sonho onde eu batizava mulheres que eram estéril e essas mulheres elas engravidavam na hora, né? Elas ficavam com a barriga gigantesca na hora que elas eram submersas na água e eu via Jesus numa nuvem. Então aquele sonho eu não consegui entender. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu ia ter que fazer. Eu sabia que Jesus estava me falando alguma coisa ali naquele sonho, mas eu não entendi o que era, né? E aí quando a gente se converteu e a gente estava, né, nesse culto aí com Vinícius Iracete, que é profeta dos sonhos, ele disse que queria revelar o sonho de alguém e esse sonho era o meu. Que quando eu fui ele disse que era eu, né? Que ele queria, que Deus queria revelar o sonho. E acho que nesse dia que ele revelou o sonho, que ele disse, né, que era um chamado pastoral, e depois outras pessoas vieram aí revelar o sonho, dizendo que era, né, é, ajudar outras pessoas a desenvolver o seu propósito, né, que eram mulheres que iam engravidar de propósitos, né, o ventre dessas mulheres, né, começavam a ser, a desenvolver o propósito delas. Então, aí eu entendi que eu tinha um chamado muito grande em fazer a vontade do Senhor, que eu tinha que ser muito obediente e que eu precisava aprender, aprender muito para fazer o que Deus queria na minha vida. Olha que interessante, né? Tu teve o sonho com 14, 13? Quantos anos? Acho que era 14. 14 anos e só aos 40 anos foi revelado, né, o direcionamento, bem dizer assim, as primeiras pistas. Então você que está escutando aí,
tem tempo. Eu digo que Moisés também, né? Então, Levou 40 anos lá e 40 anos primeiro, né, como príncipe, depois mais 40, então tô dentro. tá, então olha só. Então vamos lá, vamos seguir a sequência aqui. Então, se fosse, tivesse uma revelação, né? Tu teve um sonho, Deus tinha te dado já tinha te entregado o mapa, só tu não sabia como é que era, certo? Exato. Beleza, então qual foi a primeira direção clara que Deus te deu? Eu disse assim, uau, isso aqui é Deus me direcionando. Agora eu tenho certeza do que eu tenho que fazer. Nossa, gente, foi um treinamento assim bem extenso, né? Não só que a gente fazia muitos cursos, né? Eu digo que a gente tem que se dedicar. Quando a gente recebe um chamado, quando a gente tem algo direcionado. Bom, nesse dia ele falou claramente, né, que eu ia ser pastora. E depois, eu não sei se foi uns 2 ou 3 meses depois, que começaram a vir muitos profetas. E todos eles me diziam a mesma coisa: pastora, pastora. E eu achava muito engraçado, né? Eu dizia, não, eu não vou ser não. Dizia, não, de jeito nenhum. Muito obrigada, não vou ser não. Mas aí o que, que aconteceu? Era muita gente, assim, era muita gente enviada de Deus que falava, né? E eu ficava meio que sem entender, meio que sem acreditar, eu acho, nessa questão que era uma coisa que a gente não estava acostumado. Na verdade, a gente se formou em administração de empresas ali quando a gente era mais jovem, que a gente fez faculdade, e a gente achava que o nosso trabalho ia ser colocar empresas. E depois a gente até trabalhava na área de humanas, né? Eu gostava, sempre gostei muito na área de humanas, mas a gente trabalhava mais com treinamento de equipes. E sempre tivemos muitas empresas. E aí eu acho que quando que foi uma coisa muito forte que aconteceu foi na questão ali da pandemia, onde tudo acabou para nós, Sim. né? Na área das empresas a gente ficou sem nenhuma, que a gente tinha várias empresas e a gente ficou sem nenhuma. E aí Deus começou a me treinar. Ah, como que Deus treinou? Como que Deus treinou? Bom, Ainda bem que Deus treina cada um do jeito. exatamente. O que aconteceu? É, Deus, eu acordava de madrugada. Eu tive um bom período doente, né? Que eu tinha depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E eu não tinha depressão, eu tinha depressão profunda. Eu não tinha ansiedade, eu tinha ansiedade generalizada. O que, que você entende? Ah, a pessoa tem ansiedade e tem crise de ansiedade. Isso é ansiedade. Ansiedade generalizada é 24 horas com ansiedade, com crise de ansiedade. E mais síndrome do pânico, que era quando ficava tão extremo, que daí eu tinha que ser hospitalizada e era algo assim, ó, que demorou praticamente 2 anos. Foi um processo de quê? Eu digo, né, que foi um deserto para que eu fosse rapidamente transformada em todas aquelas questões que eu falei, muitas feridas, um comportamento que não condizia com quem eu era, e sim com as feridas que eu tinha e com que eu tinha vivido na minha vida desde a minha infância. Então, eu sei que Deus precisava rapidamente, rapidamente. Então, eu acho que a melhor forma foi essa. Foram quase 2 anos de procura. A gente já estava começando a trabalhar
nessa área, né? Já tínhamos saído um pouco ali das empresas e já estávamos mais na área da psicanálise, da neurociência, da psicologia. E aí o que acontece? Quando eu tive as primeiras crises, o Jason me disse assim, amor, você tá com crise de pânico. E ainda eu não entendia muito bem, na verdade, né? Quem estava fazendo mais as especializações era o Jason e eu ainda não entendia muito bem. A gente trabalhava mais era com casais. Então eu já não trabalhava muito essa área de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. E aí, quando ele me falou, eu disse, não. Não. Por quê, gente? Porque eu imaginei assim, ó. O que eu sinto são dores físicas. Porque realmente eu sentia dor física 24 horas. E eu imaginava assim, ó, que é uma pessoa com ansiedade e com depressão. A pessoa com depressão ela ia ficar triste. Eu não tinha uma tristeza. E a pessoa com ansiedade, ela ia ter uma palpitação, uma falta de ar e deu. Então os meus sintomas não se encaixavam naquilo. Então eu negava, não, isso não, não é. E aí eu comecei, né, um deserto que eu digo de busca, porque eu queria encontrar uma dor física, eu queria encontrar um problema e a gente ficou ali, né, quase 2 anos fazendo tudo que era exame, procurando tudo que era médico, em Pelotas, em Porto Alegre, em tudo que é lugar, né? E aí cada um que eu ia, não que o médico tenha algum problema, mas quando eu falava dos meus sintomas, o médico ele não identificava como um sintoma emocional. Ele identificava como um sintoma físico. Então ele me mandava fazer exames, me mandava tomar medicamento para que eu ficasse bem durante aquele período. E quando saía o exame, ficava pronto, não dava nada. E aí eu ia para outro médico, e outro médico, e outro médico. Então eu fiquei assim, durante esse tempo todo buscando. Até que, o que acontece? O meu pai e a minha mãe foram diagnosticados com câncer terminal. Os dois. Na mesma época. E aí eu não suportei. Levei minha mãe para Pelotas com a gente e aí ela foi fazer uma cirurgia exploratória para ver de onde estava vindo o câncer, né? Para eles conseguirem ter uma noção de tratamento ou se dava para fazer algum tipo de tratamento. Quando eles fizeram, né, o exame, a cirurgia nela, eles fizeram um vídeo. Quando eles me mostraram o vídeo, eu comecei a passar mal. E aí, quando ela foi para casa, ela, era nítido, né, que ela estava super bem antes da cirurgia e depois da cirurgia ela ficou completamente abatida. Assim, era visível o quanto ela decaiu depois da cirurgia, né? E aí eu tive um AVC. E aí adormeceu o meu rosto, adormeceu o meu braço, adormeceu minha perna, todo o lado esquerdo. E aí eu fui para o hospital. E lá no hospital começaram a fazer todos os exames e eu sentia exatamente os sintomas do AVC. E começaram a fazer todos os exames. Quando terminou, a médica veio e falou comigo. E aí ela me disse que eu não tinha nada. Fisicamente, você não tem absolutamente nada. Sua pressão é ótima, seus batimentos são ótimos, tá tudo perfeito. Seu coração tá perfeito, não tem nada, seu cérebro tá perfeito. Aí ela me disse assim, eu queria saber o que você tá passando emocionalmente. Aí eu, bom, aí emocionalmente tem muitas coisas acontecendo, né? Aí eu disse pra ela, né, eram muitas questões ali,
causa do meu pai, da minha mãe, também tinha um tio que estava doente, uma tia. Eram muitas coisas que estavam acontecendo ali junto com a pandemia. E aí a médica me disse assim: "Ah, é que eu tenho para te dizer é que você tem que ir no psiquiatra, porque você não tem nada físico, é tudo emocional. Você teve foi uma crise de pânico". Aí, como é que eu saio de dentro do hospital, né, gente? O Jason lá esperando e eu. Então, depois de todo esse processo de exames, de médicos, de remédios, gente, eu carregava um sacolão assim de remédio para tudo que podia imaginar, vá que me desse alguma coisa. E sempre estava dando, né? E aí eu olhei para ele e digo assim: "Pois é, mãe, foi uma crise de pânico". E ele me olhou tipo assim: "Eu já tinha te falado isso". E aí eu disse: "Pois é, então, eu vou no psiquiatra, tá? Amanhã". E aí o que aconteceu? Eu quero, né, acelerar um pouquinho. Bom, eu fui no psiquiatra, beleza, medicação. Aí ele diagnosticou: você tem ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão profunda. Você fica o tempo inteiro. Você tá em alerta o tempo inteiro. Vou te dar essa medicação aqui. Gente, pensa que a medicação passou na hora. E aí é que eu digo, né? Esse é o momento que você pode viciar nesse medicamento. Não estou dizendo que está errado tomar. Não, até porque tem casos que precisa. No caso da Márcia, ela tinha que entrar com a medicação porque já fazia 1 ano e meio, quase 2 anos, que ela vinha nesse processo sem terapia, sem nada. Por quê? Porque por mais que eu tivesse dito para ela, não tem como tu ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E aí, olha a situação. E aí eu quero que você preste atenção nesse testemunho, porque muitas vezes você está vendo, né, situações parecidas e você fica de mãos atadas. E realmente, se você forçar, piora, né, amor? Porque às vezes tu ficava braba porque eu queria Sim. fazer um processo terapêutico contigo, né? Então, o que tu tem que ter? Sabedoria. Durante as crises mesmo, né? Ele queria que eu parasse para ele orar e eu não queria, porque eu não conseguia. Eu ficava num estado nervoso que eu precisava me mover. É que assim, gente, ó, esses estados emocionais de síndrome do pânico e de ansiedade, você precisa entender que não é só emocional, é físico ao mesmo tempo. Eu sentia dores, eu sentia dor no estômago fortíssima, eu sentia cólica, eu sentia vários sintomas físicos. E a pessoa me dizer que aquilo ali era como se fosse assim imaginário, né? Tipo assim, é o seu emocional que tá fazendo isso. A pessoa não consegue entender, porque ela tá sentindo a dor física, ela não tá sentindo uma dor imaginária, é de verdade. Então, assim, a ânsia de vômito é verdadeira, a dor no estômago é verdadeira, toda a aceleração do estado nervoso é real. Então, a pessoa está passando por um estado físico real, porque fisicamente é real. Porque os hormônios fazem com que você sinta. É cortisol, adrenalina direto no, no seu corpo. Então você está passando por aquilo de verdade. E aí ele queria que eu parasse, que eu respirasse, que eu ficasse quietinha para orar. E não dava. Não dava, porque era uma dor intensa. Era muita coisa. Então eu ficava braba, realmente. E aí ele me dizia: não, mas isso daí não é emocional. E aí o que aconteceu? Só um Fala. pouquinho, amor, só um pouquinho. Você está se identificando com esses sintomas, se identificando com essa situação, né? Coloca aí, eu me identifico, só pra gente interagir. E aí o que acontece? Tomei a medicação, beleza. No outro dia, gente, eu não senti mais nada. Aí eu disse, meu Deus, era isso mesmo. Pensa que eu demorei a acreditar no psiquiatra também, tá? Até que o remédio fez efeito. Aí quando o remédio fez efeito, eu digo, não, realmente era isso mesmo. E aí fiquei muito feliz, né? O remédio funcionou. E aí ele me disse assim, o psiquiatra foi muito sábio. Ele me disse assim, ó, uma coisa que eu não concordo e outra que eu concordo.
Ele me disse assim: essas 3 coisas não têm cura. Tem tratamento. Você vai tomar essa medicação e daí você tem que fazer terapia. Porque se você não fizer terapia, não vai melhorar. Aí eu disse: tá bom, porque o terapeuta eu já tenho em casa. E aí, claro, eu fui para casa e aí eu quebrando meu orgulho, né, gente? Pensa, eu disse o tempo inteiro que não era. Eu teimei o tempo inteiro com o terapeuta que não era. E aí eu cheguei em casa, daí eu falei para ele: não, tomando a medicação. Ele me disse que eu tenho que sim fazer terapia para que eu possa resolver essas questões todas. O que você tem que entender? Eu tinha todas as feridas emocionais e aí eu tinha diante de mim uma situação que eu não conseguia resolver. E eu tinha muito forte em mim o controle. Eu controlava, não é que eu gostava de controlar, é que eu queria que tudo na minha vida eu pudesse controlar para que eu não precisasse sofrer de novo. Então eu tentava controlar tudo. Quando meu pai e minha mãe ficaram doentes, perguntavam para mim o que fazia. E eu não sabia. Eu não sabia o que fazia comigo, imagina com eles. Então, assim, era algo que eu não estava ao meu alcance fazer, só que eu queria. Eu queria. Eu não estava entendendo que não pertencia à minha vida do meu pai e da minha mãe, pertencia a Deus. E aliás, nem a minha e nem a de ninguém, né? E aí muitas vezes eu tentei ser Deus na vida das pessoas, o tempo todo. A gente não percebe que às vezes o ajudar, né, tem um fundo por trás do porquê que eu faço, do porquê que eu estou tentando fazer isso, por que eu estou tentando ajudar, o que eu quero com isso, né? Às vezes a gente acha que ajudar é ser boazinha, mas Jesus fala, né, que nem ele é bom, a não ser o Pai que está no céu. E aí eu tentava muito resolver, mas esse muito resolver, demorei a me dar conta que eu tentava ser Deus na vida das pessoas e eu tentava controlar também. Só que quem que controla a morte? Ninguém. Quem que controla a doença? Ninguém. Então, nesse momento, eu tive que entender que aquilo ali tudo era resultado das minhas feridas e que eu precisava entregar o controle. Que o controle não era meu, não dependia de mim. Eu não tinha como salvar a vida da minha mãe, salvar a vida do meu pai. Não dependia de mim. E aí eu fiz a terapia com o Jason, e aí o que acontece? No 10º dia, para de fazer efeito remédio e começa a dar efeito rebote. E aí o efeito rebote foi o quê? Não dormir mais. Quando chegou no 4º dia que eu tava sem dormir nada, nem de dia nem de noite. Porque pode pensar assim: ah, não dormia de noite, tinha insônia, daí dormia o dia inteiro. Não, não conseguia dormir nada. 4 dias sem dormir. Quando chegou o 4º dia, eu disse assim: olha, eu não suporto mais. Eu prefiro toda a dor que eu estava sentindo antes, todo o problema anterior, do que ficar sem dormir. Porque, claro, com a depressão a gente dorme muito, né? E aí eu dormia muito. E aí o que aconteceu? Eu fui na igreja. E aí eu disse assim: pastor, por favor, ora por mim e faz eu dormir de novo. Olha só a minha ideia. Hoje eu entendo, gente. Hoje eu entendo e muito. Que a gente faz muito isso. A gente quer que a outra pessoa ore pela gente. Que a outra pessoa se responsabilize pela gente. E aí o pastor, muito, muito, muito sábio, não sei, né, se a sabedoria dele ou se Deus, ele coloca a mão no meu ombro para orar, fecha os olhos e diz assim: Deus disse que quer falar contigo. E não orou. E aí eu disse assim: só isso, pastor. Ele vai conversar com Deus. Gente,
que você tem que entender? No meu caso, na minha situação, eu tava assim, ó, eu não queria chegar no ponto de falar com Deus, porque eu ia ter que falar alguma coisa. E aí, o que eu faço? Resisto, vou para casa. Falei pro juiz, vamos assim, amor, ó, vamos até as 3 da manhã olhando o filme? Olha comigo. Que daí, 3 horas da manhã, eu tenho certeza que se até as 3 da manhã eu ficar acordada, eu vou conseguir dormir. Porque é impossível, 4 dias sem dormir, eu vou ter que dormir depois das 3. Aí ele concordou, vou ficar de parceiro então, tá bom. E eu resistindo conversar com Deus, gente. Daí o que acontece? Oramos, né, amor? Aliás, ele que orava, né? E aí ele disse, ó, 3 horas da manhã eu vou dormir, beleza, tá. E eu digo, tá, vou dormir, gente. Quando eu peguei no sono, eu levei um susto assim e acordei. Eu mal pisquei o olho assim, acordei de novo. E aí eu me rendi, porque eu entendi que eu não tinha mais força para lutar e eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha mais como controlar aquilo que não era meu, o controle. E aí eu fui pro chão, e aí tive uma conversa com Deus, e aí chorei muito, entreguei para ele o controle, entendi, né, que é Deus, Deus ele sabe de todas as coisas. E ele sabe o que é melhor para cada um. Ah, eu consegui entender que o que importava para Deus não era o corpo físico do meu pai e da minha mãe, sim a alma deles. Então, que Deus estava interessado era na alma e não no corpo. E que para eles estarem lá, eles precisavam daquele processo, para eles poderem ir. E a minha mãe, ela se converteu e ela aceitou Jesus, se batizou e tudo, teve uma grande transformação. E eu consegui entender que realmente Deus tinha transformado ela e ela ia estar com ele tranquilamente. Eu podia entregar sem precisar controlar. E aí, o que aconteceu? Depois de eu entregar o controle, eu voltei, deitei na cama e dormi tranquilamente. Nunca mais precisei tomar um medicamento, nem para ansiedade, nem para depressão e nem para síndrome do pânico. E no outro dia eu acordei, né, amor? E eu tive o batismo com o Espírito Santo. Eu chorei 24 horas. Sem parar. Sem parar. Ela almoçava chorando, jantava chorando, tomava chimarrão, quem conhece a Mar sabe que ela tomava chimarrão chorando. É sério, gente. Na rua, na igreja, eu fui na igreja, eu não parava de chorar. Não parava, todo mundo me olhava assim. O que houve? Mas era um choro, gente, que eu vou dizer assim, ó, é a paz que excede o entendimento. Sabe você largar aquele peso que você carregou a vida inteira? Você entregar tudo, todas as cargas, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. É aquele descanso, é aquela paz que excede todo o entendimento. Eu parei de querer entender, eu parei de tentar controlar, eu entreguei tudo ao Senhor e eu senti verdadeiramente. E aí começou meu treinamento. Beleza. Tá, o treinamento nós vamos deixar para outro episódio, que é grandíssimo treinamento, né? Os detalhes. Mas olha só que é interessante, né? O que tu vem falando aqui? Claro, eu conheço a tua história, mas é interessante que cada vez que a gente conta o testemunho, o Espírito Santo relembra de outras coisas. E eu tô aqui escutando, né? E tinha coisas que eu nem lembrava mais. E olha que forte. Talvez você está assistindo esse podcast, talvez você passou por uma situação, está passando uma situação similar à que a minha esposa passou. No fim do túnel tem uma luz. A questão é, você está pronto para caminhar até lá? Porque daí tu deve estar pensando assim, milagre de Deus, um milagre. Mas Deus já tinha entregado o processo, ela não queria passar pelo processo. Entende? Nunca foi a vontade de Deus que ela sofresse 2 anos. Mas e por que ela disse? Através do teu orgulho, né? Que tu disse, eu tive que largar meu orgulho
para Deus fazer a obra. Fez em 1 segundo. É. Em 1 segundo. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa permitir que o Senhor haja na nossa vida. Mas vamos falar do tema do podcast aqui. Né? Depois que tu passou por isso, claro que vai ter uma outra oportunidade que tu vai trazer o teu treinamento, e é forte o treinamento. É um episódio só sobre o treinamento. Vocês vão se apavorar. E aí que é interessante, que Deus treina de formas diferentes, né? Se eu for falar o meu, vocês, olha, não tem nada a ver um com o outro, né? Mas Deus usa os dois. Entendeu? Aí é que tá. O ministério, geralmente, quando é casal, Deus entrega pro casal, porque um completa o outro. Então, um é treinado de uma forma, o outro é treinado de outra forma, e Deus usa os dois no ministério, que no nosso caso é o Instituto Transmitir. Mas, amor, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Como nasceu o Mulheres com Propósito? Aí é que tá, depois que tu passou por tudo isso, a gente já vem atendendo no Instituto, já faz, né, há um bom tempo, a gente já tem mais de 20 anos de estrada, né, ajudando pessoas. Mas e por que nasceu no teu coração Mulheres com Propósito? Bem, eu digo que o que aconteceu? Meu deserto foi de 1 ano e meio, meu treinamento foi 1 ano e meio. E já te digo, na madrugada, bem certinho, 1 ano e meio. No inverno. No inverno, no verão, no inverno, -3, né, amor? Tranquilo, tudo tranquilo. E Deus falava muito forte comigo, muito forte, sempre soube que tinha algo com mulheres. Desde o sonho dos 14 anos, né, eu sabia que tinha algo com mulheres. E o que aconteceu? Eu já vinha trazendo alguns seminários, né? Geralmente eu trago seminários no Outubro Rosa para mulheres. Mas esse ano, Deus falou forte comigo em trazer um seminário no mês das mulheres. E eu tive em várias igrejas, né? Tu acompanhou, Sim. sabe o que era. E nesse seminário, eu falava sobre 4 mulheres da Bíblia que elas descobriram o propósito de vida delas. E durante o mês de março todo, que eu falava sobre Ana, Esther, Ruth e Débora, eu falava e Deus me dizia: as mulheres não sabem o propósito. As mulheres, elas não sabem o seu propósito. Elas não conseguem entender qual é o propósito delas. Elas estão perdidas na identidade. E o que acontece? A gente atende, né? 90% são mulheres aqui no consultório. E quando a gente atende essas mulheres, a gente quase sempre pergunta, né? Quem é você? Eu vou te fazer essa pergunta. Quem é você? E eu te digo assim, ó, não é quem é você na sua casa, na sua família, na sua profissão, é quem você é em Cristo. E aí ninguém sabe responder. Bota quantas? Uma, 2? E olha lá. Pouquíssimas, né? Não sabem responder. E aí o que a gente encontra, né? Mulheres feridas, mulheres cansadas, mulheres com as mesmas coisas, muitas vezes não, mas muitas têm, né? Ansiedade, medo, não sabe o que vai acontecer no futuro, muitas têm depressão, estão cansadas da vida, estão perdidas, e aí a gente vem para a pergunta: tu sabe qual que é o propósito que Deus te criou? Sabe por quê? Porque Deus, ele nos criou antes da fundação do mundo, com um propósito. E depois que ele cria o mundo, ele nos traz para o propósito. Então, ele já tem um propósito para a sua vida. Ele não te criou e depois inventou um propósito para você. Ele já criou o propósito antes dele. Ele já te formou para esse propósito. E aí, Deus falava muito forte comigo, porque eu tenho outro curso, o Virtuosamente, mas o Virtuosamente trata de outras questões. E aí, o que aconteceu também? Muitas mulheres que vêm aqui
são separadas, são solteiras ou são viúvas. E essas mulheres, a gente nota que elas são mais ainda, não sei se dizer se excluídas, desamparadas, esquecidas, ou elas vivem em maior falta de propósito ainda. Porque elas se sentem assim, como é que eu vou dizer? Peixe fora d'água. Perdidas. Perdidas porque elas não têm um marido para acompanhar. Muitas delas me dizem assim, para ti é fácil. Para ti é fácil, porque tu tem o teu marido. Para ti é fácil o teu propósito, porque tu tem o teu marido, porque o teu marido é pastor. E aí eu ficava pensando, né? É verdade, né? Claro que para mim é mais fácil. Concordo que é mais fácil. O meu propósito está alinhado ao propósito dele. E sempre é, né? Deus sempre vai alinhar o casal no mesmo propósito. Mas elas têm um propósito, Deus me dizia, né? Elas têm um propósito. Elas têm propósito. Eu criei elas com propósito. Elas não estão dependentes desse esposo, né? Elas precisam encontrar o propósito delas. E a gente vê muitas mulheres que acompanharam o ministério de Jesus que não eram casadas, que não estavam ali junto com o esposo. Então, mulheres têm propósito, sim. E é interessante que tu falou, porque acontece, né? Deus cria cada ser humano com um propósito. O casal, ele alinha o propósito. Cada um, tipo assim, a Márcia foi treinada de uma forma, eu dou outra, eu tenho um propósito, ela outra. Mas são alinhados, porque Deus não une pessoas, e sim propósitos. Então, o que ela está falando faz todo sentido. Por exemplo, assim, você mulher solteira, ou viúva, ou separada, você ainda tem um propósito. E Deus, se for vontade de Deus, no caso, de você ter outra pessoa, vai alinhar o propósito com a outra pessoa. Exatamente. Até porque, né, quando o nosso propósito acabar, somos recolhidas. Então, se você ainda está aqui, né, vivendo esta vida, ainda não foi recolhido, está vendo esse podcast, você tem um propósito. E a pergunta é, qual é? E aí, orando, conversando muito com Deus, começou a vir, né, essa questão do mulheres com propósito. Que é o quê? Primeiramente, curar as feridas. Curar os traumas, curar as crenças, curar as dores, todas. Aquilo que trava a mulher. Exatamente, aquilo que tu tá vivendo que não é tu. Exato. É o teu comportamento que tu não sabe por que tem, mas não é teu. Não é quem tu é. Pra quê? Só aí tu vai encontrar tua identidade em Cristo. Quando tu cura, porque antes de curar, tu se magoa, tu se fere, tu vive uma vida que tu te protege, o teu cérebro está se protegendo o tempo inteiro, para te não te magoar e não te ferir. Então, como que tu vai saber quem tu é se tu tá com um bloqueio? Tu tá toda travada. Primeiro, destrava elas, cura elas. Aí, elas estão estéril. Aí, depois, qual é o batismo? Qual é o batismo? É a identidade em Cristo. Para nascer o propósito. Olha o meu sonho. Vem a mulher estéril, não consegue sair daquilo, tá toda travada, mergulha, batiza em Cristo e ela sai dali gerando propósito. Essa é a coisa mais forte que Deus fala comigo em toda a minha vida. Então, assim, o que é o Mulheres com Propósito? Não é só uma imersão. É um podcast, é um grupo, é um movimento, é um livro, é muita coisa que vai ser gerada através desse movimento Mulheres com Propósito. Porque essas mulheres, elas vão ajudar a curar outras mulheres. Antes de tu falar mais sobre esse movimento, que eu estou muito interessado, porque eu digo para a Márcia, amor,
Eu não sou mulher, mas eu tô adorando esse negócio, porque eu tô acompanhando ela montar a imersão, né? E eu tô ajudando ela na parte técnica, e todo suporte. Mas dela me promoveu o suporte técnico, eu vou passar para a imersão. Vou deixar ele ajudar na imersão, para ele poder passar pela Não, assim, imersão. ó, a gente tem umas quantas imersões, e eu tenho para dizer para vocês uma coisa. Essa de mulheres vai ser algo assim, ó, muito superior aos outros que a gente já fez. Superior ao Metanoia, superior ao Inabalável, superior ao Felizes para Sempre, que é para casal. É algo assim, ó, forte, sobrenatural. Mas deixa eu te perguntar algo assim que me intriga muito. E eu quero a tua opinião como mulher. Por que existem tantas mulheres feridas emocionalmente falando e perdidas, mesmo dentro da igreja? Então, que eu percebo? Que as mulheres, né, elas estão ali orando, né, o joelho tá cascudo, fazendo jejum, oração, mas elas não conseguem olhar para dentro. É a mesma questão que aconteceu comigo, né, minhas queridas? Eu passei por tudo e não consegui olhar para dentro, não conseguia enxergar o que estava dentro. Eu percebo que a gente vai na igreja, tanto é que na igreja ninguém sabia que eu estava doente. Eu não falava, eu tinha vergonha de dizer que eu estava passando por algum problema, que eu estava doente. Como assim? Né? Você não ora, você não jejua, né? Então eu tinha toda essa questão, mas eu servia na igreja, a gente tinha um ministério na igreja, a gente estava lá, eu estava tendo crise dentro da igreja e não falava nada. Muitas vezes não falava nem para o meu esposo, para minha filha. Eles me olhavam e diziam assim: "O que tu tem?" E eu nada. Mas tu tá estranha, tu tá muito quieta, né? E eu tava tendo crise, não falava. Então, assim, o que eu vejo, né? Eu vejo que tem muita mulher sofrendo em silêncio. Muita mulher que tá machucada e que não consegue se abrir, não consegue falar, não consegue confiar em ninguém. Muitas vezes tem medo, tem vergonha de dizer que tem algum problema. Então, o que eu tenho para dizer para você? Venha para Mulheres com Propósito. Se você não quer dizer que é pelas suas feridas, então que seja pela sua identidade para descobrir o seu propósito. Porque muitas vezes a gente já tratou, né, pessoas de 20, 30 anos dentro da igreja que diziam assim: onde vocês estavam todo esse tempo? Eu precisava tanto de alguém que me ajudasse assim, que me falasse essas coisas para que eu entendesse. Eu estou aqui servindo, orando, jejuando, fazendo campanha há 20, há 30 anos e não conseguia curar isso que estava aí. Então, eu vejo que Deus ele levanta pessoas. Cada ministério, gente, tem uma ação diferente, tem um propósito diferente, tem um chamado diferente. O nosso chamado é de cura e libertação. Ah, é libertação de quê? É cura de quê? É cura emocional e libertação de correntes que te aprisionam, principalmente ao passado. É isso. Perfeito. Antes da gente entender um pouquinho mais sobre essa imersão agora do dia 16 de maio, né? 16 de maio. Isso. A gente também já lançou, já está liberada as vagas para a Comunidade Imparável. O que é a Comunidade Imparável? Esse eu vou deixar para ele explicar, mas é top. O que é uma comunidade imparável? Deus tem falado muito forte conosco, porque nem todo mundo consegue fazer a terapia, né? Ou até mesmo ir nas imersões, porque geralmente a imersão é presencial. Então tem muitas pessoas de outras cidades, de outros estados e até mesmo de outros países que querem participar, né, do ministério, que querem passar pelos processos do Instituto Transmitir. Então a gente inaugurou essa comunidade. Como que funciona? São quatro aulas, e eu digo aulas porque você aprende e é transformado, vai ter prática. Então são 4 encontros ao vivo, né, durante o mês, um por semana, tá?
Além disso, vai ter um grupo fechado, um grupo VIP, onde a gente vai acompanhar vocês, vai dar direcionamento durante a semana, vai ter tema de casa. Para quê? Para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você encontre o seu propósito, para que você consiga romper no seu relacionamento, consiga romper na sua identidade em Cristo, como a gente já vem falando aqui, consiga romper no financeiro, porque existem princípios de Deus para que tu possa romper no financeiro, tá? Para que você consiga romper na parte profissional também e consiga romper no teu ministério. Então a comunidade não é um curso, não é um evento, é algo para você pertencer. A comunidade a gente caminha junto. Ali dentro, né? Ali dentro a gente consegue caminhar mais perto de você e, sabe, todos juntos ao mesmo tempo, entendeu? Ninguém fica para, sabe aquela história que ninguém fica para trás? Todos vão caminhando em direção ao propósito de cada um, mas a gente vai se ajudando. Você não se sente mais só. Quantas vezes você começou o projeto e não terminou? Ou você começa, tem aquele impulso de começar, mas daqui a pouco você vai murchando, murchando, murchando e desiste. Como se existissem ciclos repetitivos na tua vida. É para isso que serve a comunidade imparável. Por que imparável, Geison? Para você não parar nunca mais. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, também você vai acessar. Ou você pode acessar o link também ali na nossa bio do Instagram, @itransmitir. Ali vai ter a inscrição da comunidade imparável, juntamente com a inscrição de mulheres com propósito, certo? Então, assim, ó, acessa aqui, clica no link, tem todos os detalhes. Qualquer dúvida, entra em contato conosco, mas é algo assim, ó, que vai transformar e mudar a tua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo e nunca mais, principalmente, vai se sentir sozinho. A comunidade é para você trabalhar todas as áreas da sua vida. Exatamente isso. Não ficar nada para trás, né? Para você ser completo. Porque muitas vezes, né, as pessoas chegam aqui e dizem para nós: ah, o meu financeiro tá bem, mas o meu lado do relacionamento não tá, a minha família não tá tão bem, ou, né? Ou ao contrário, ah, não tô tão bem no financeiro, mas eu tô bem aqui. Então, para você conseguir alinhar e caminhar junto com a gente na comunidade. Certo. Imparável, seja imparável. Amor, então diz para nós aí, dia 16 de maio, aqui em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, vai ser a imersão Mulheres com Propósito, certo? Sim. Então, o que vai acontecer nessa imersão? O que vai acontecer, né? Dá um, como é que você chama? Dá um spoiler aí para nós aí, o que vai acontecer? Tá. Quantas horas vai ser de imersão? Tá, deixa eu explicar. A gente vai fazer ali como é que é o cadastramento, né? Sim, o check-in, né? O check-in, das 6 até às 19. Das 18 às 19, tá? E depois a gente começa ali às 19 e vamos umas 2h30, tá? De cura. Depois a gente tem ali o intervalo, tem um presente, tá? Tá incluído já todo o material didático que a gente vai oferecer para você para passar durante toda a imersão. Algumas coisinhas ali, individual para cada pessoa. E depois, nesse intervalo, você vai receber ali um lanche, tá? Tem um presentinho ali nesse lanche. E depois a gente volta para identidade e você vai descobrir, sim, o seu propósito. Você está prometendo que eu vou sair de lá sabendo o meu propósito? Direcionamento você vai ter. Deus vai falar com você. Eu tenho certeza. Vai aberta que Deus vai falar com você. Vai pronta para, primeira coisa, entender que quem precisa de transformação é a gente. Uhum. E depois se permitir
romper tudo que tem para romper. E aí, Deus falar com você, quem é você? E te dizer qual é o seu propósito. Isso tudo vai ser dia 16 de maio, vai terminar lá pelas 11, Às 23 horas, mais ou menos, né? 23, isso. E vai ser na igreja Chama Primitiva. Chama Primitiva Pentecostal. Chama Pentecostal. Não. Igreja Pentecostal Chama Primitiva. Isso. Fica onde? Fica no final da Andradas, ali, dobrando ali na Marques Pavão. À esquerda. Né? À esquerda. Bem no finalzinho da Andradas ali, dobra e já tá ali. Se não me engano, Marques Pavão 121. A gente vai deixar o endereço. No link da descrição já tá todos os dados aqui. Isso, só clicar no link. Isso, mas é ali, final da Andradas, tá? Tá, mas antes de tu falar mais sobre isso, só a pessoa deve estar perguntando assim, será que é para mim isso, né? Será que é para mim? Quem precisa estar nessa imersão, amor? Bom, se você acha que dentro de você tem algo travado, se você acha que Deus tem algo para você, se você sente que você tem um chamado, se você acha que Deus quer te levar para um outro nível, que você travou aí nesse nível, saiba que esse vai ser a sua hora, o seu momento, onde os céus vão falar com você, onde você vai poder ouvir o céu falando com você. Esse é o seu momento, é a sua hora, é a sua transformação, é a sua troca de nível. É onde Deus muitas vezes te chamou, você disse eis-me aqui, mas você não consegue destravar, você não consegue sair do lugar. Às vezes você tem medo de alguma coisa. Deus quer te curar. Ele quer te curar. Assim como Ele me curou, assim a gente vai fazer todo um processo. Olha, gente, eu levei 1 ano e meio para te contar lá em 2 horas. Como que você vai ser curada? Levei 1 ano e meio para te mostrar como você pode fazer isso mais rápido. Como o seu deserto pode ser mais rápido, pode terminar mais rápido. De repente, o seu deserto já está durando 40 anos, vai saber. Quantas a gente já atendeu aqui que me diz, já estou há 20, 30 anos. E aí é que tá, né? E às vezes a pessoa diz, não, mas é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que tu já esteja cumprindo o propósito que Ele desenhou para ti. A questão é que nós não queremos o processo, nós queremos o milagre. Então, parece que vai ser um milagre, né? Em 5 horas, não, mas é um processo acelerado, porque Deus tem pressa na tua vida. É verdade. Foi para isso que Deus chamou e direcionou para Mulheres com Propósito, né? Para fazer isso rapidamente, porque Ele precisa de você. Bom, então, dia 16 de maio. Às 18 horas, na igreja Pentecostal Chama Primitiva, tá? Eles emprestaram para nós, cederam lugar, queridos, né? Pastor Darcy, a pastora Carmen, amados, queridos, cederam ali o espaço para nós. Por quê? Porque a gente sempre faz as imersões no hotel, né? Mas o hotel só cabem 60 pessoas. Bem acomodada. Cabe 80, mas não dá. Aí fica muita gente. Isso. E um banheiro só para mulher não dá, né? 60 mulheres usando um banheiro não dá. Até porque mulher vai no banheiro umas quantas juntas, né? Então a gente conversou ali com os pastores que cederam o espaço. Tem mais lugar, vai dar para você ir, levar suas amigas, levar o seu grupo. Eu sei que tem muitas irmãs, né? Que elas estão sempre em grupo, né? Então vai dar para você ir com o seu grupo, vai ter lugar para todo mundo, em nome de Jesus. Vai ter bastante banheiro, também tem lancheria. Então você vai ficar assim muito mais confortável e vai poder aproveitar muito mais o ambiente. Eu creio que vai ser benção. Então, né? Chegando já ao final, né? Coloca aí da onde você está nos assistindo, escreve da qual cidade você está assistindo aí, né?
Não se preocupe, você que não vai estar aqui em Santana do Livramento para passar por essa imersão. Em breve, na sua cidade, é só entrar em contato conosco que a gente combina, né? A gente acerta tudo e vai. Não tem problema. Amor, hoje é o meu primeiro e último dia dentro dessa série, porque é para mulheres, né? Só se aparecer de vestido aqui. Gente, viu que ele colocou até rosa, né? Para poder fazer, né? Eu tive que estar a rigor. Então eu te entrego agora o comando para te finalizar aí. Finaliza aí, já manda o pessoal aquela história toda se inscrever e compartilhar, e aquilo tudo que a gente já sabe. Bem, primeiramente eu quero agradecer, muito obrigada, e em breve muitas outras mulheres vão estar sentadas aqui, neste lugar, né, falando e contando a sua transformação e como que encontrou o seu propósito. Eu espero que seja você a estar aqui para contar o seu testemunho e dizer como que Deus, né, te mostrou aí o seu propósito de vida. Espero que seja nessa imersão, se você ainda não sabe, espero que você vá lá nessa imersão para ser transformada. O que eu tenho para te dizer? Essa não é apenas uma imersão, tá? É um divisor de águas na sua vida, um antes e depois do Mulheres com Propósito. E Deus quer que você encontre a sua verdadeira identidade. Quem Ele te criou para ser. E com que propósito Ele te criou para ser. Então, venha que os céus vão estar abertos e Deus, Ele quer transformar a sua vida. Se permita ser transformada e convide as mulheres que você sabe que precisam também dessa transformação, desse destravar, né? E compartilha, curte e venha caminhar comigo no dia 16 de maio. Eu quero estar com você e te ajudar a encontrar o teu propósito, para que a partir do dia 16 de maio você não seja mais uma pessoa que precisa de cura, e sim uma pessoa que vai curar outras pessoas. Amém? É isso. Glória a Deus, amém. Então, mais uma vez, a gente vai deixar aqui abaixo do vídeo, tá? O link da inscrição da imersão Mulheres com Propósito e o link para que você possa se inscrever e participar da comunidade Imparável. Também ali na nossa bio do Instagram, né? @itransmitir, vai estar também os dois links. Mais informações, segue as redes sociais do Instituto Transmitir, e a gente vai estar sempre trazendo conteúdo que transforma a tua vida. Amém, queridas. Eu fico muito agradecida, que Deus abençoe sua vida. Nós te esperamos dia 16, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau, Deus abençoe.